Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos e amados, gente boa, que Deus esteja nos abençoando, nos protegendo, e que hoje possamos ter uma compreensão, melhorar a nossa própria compreensão a respeito de alguns itens. Como a época hoje é a época da Páscoa, eu quero justamente ler um texto longo. Eu quero ler todo o texto longo que fala sobre isso aqui. Mateus 26, começando com o versículo 17 até o 29. Mateus 26, 17 a 29. Então, peço a sua paciência para a gente ler, porque o texto por si mesmo já fala, né, muita coisa. Então, vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E se você lesse o versículo 30, você veria: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa é a palavra de hoje, a respeito da Páscoa e da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, para nós, os cristãos, substitui a Páscoa. Não significa que eu não possa comemorar a Páscoa. Não, posso comemorar o dia americano, chamado Dia de Ações de Graças. Eu posso comemorar. Posso, tranquilo. Eu posso comemorar o Natal, mesmo em dezembro, dia 25 de dezembro. Posso. Mas não foi dia 25 de dezembro que Jesus morreu? Então fala para mim qual foi o dia certo, por favor, para eu comemorar o dia certo. Pelo amor de Deus, fala para mim então. Ninguém sabe, então fica calado. Então comemora dia 25, acabou. Pronto. Sem problema.
Agora nós precisamos ver o que está escrito, porque nós dizemos a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Não é a minha interpretação que é a regra de fé e prática. Não é a minha teologia que é a regra de fé e prática. É o que está escrito. Às vezes eu posso ter uma interpretação um pouco diferente do outro e nós dois podemos estar corretos, sem problema. Nem sempre isso é um problema, e às vezes é. Pô, Deus nos dá mente, sabedoria, inteligência, fomos feitos à sua imagem e semelhança, com capacidades extraordinárias de compreensão, capacidades de criação. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Então ele não é qualquer idiota aí que lê e não consegue entender. Ele tem problemas, dificuldades, mas isso para ele é um incentivo a estudar mais, porque ele é inteligente. Bom? Tá bom. Então vamos voltar aqui ao que nós começamos, ao que lemos. Eu chamo a sua atenção para o versículo 29. Nós lemos, o último versículo que lemos foi o 29. Quando Jesus estava ministrando a ceia, o pão diz, todos devem comer o pão. O vinho diz, todos devem beber o vinho, ou do vinho. Aí ele diz assim, olha que coisa impressionante. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia. Qual dia? Entendeu? Até aquele dia, isso ainda não se cumpriu, tá bom? Por quê? Veja lá. Até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, pelo que Jesus diz aqui, no reino eterno, nós vamos poder compartilhar do vinho, nós vamos poder comer, nós vamos ter boca lá. Não sei como que será exatamente, mas Jesus disse que ainda vai beber desse fruto da videira conosco. Você não gostaria de beber desse fruto da videira com Jesus? Está entendendo? A esperança, Jesus nos prometeu, Ele fez uma promessa, Ele nos esperançou de tal maneira que ninguém pode roubar. Por isso que os primeiros crentes eram assassinados, eram queimados vivos, eram jogados aos leões, tinham que se esconder nas cavernas. Em Roma, meu cunhado foi à Itália há pouco tempo e ele, meu cunhado não, um colega meu cunhado foi lá também, mas quem foi às catacumbas de Roma foi um colega meu, um pastor no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Ele foi lá e ele entrou e ele viu o que acontecia lá, como que era. Os cristãos criaram as catacumbas tentando fugir do imperador que queria assassiná-los um a um. E eles, além de fugirem, eles também ganharam Roma quase inteira, o império quase inteiro. Tanto é que hoje, quer queiramos, quer não queiramos, o catolicismo faz parte do cristianismo. E toda a Itália, hoje, tá certo? Fala, mas o povo lá não está nem aí com religião. Tudo bem, mas que é um país totalmente cristianizado, é. E começou há 2000 anos, quase 2000 anos, né, com os cristãos que, fugindo de Jerusalém, fugindo de outros lugares, acabaram indo para a capital do império, que era Roma. E ganharam Roma. Paulo, apóstolo, morreu em Roma, e ele recebia todos os dias algum membro da polícia, algum membro do Senado, algum membro, e ele ganhou aqueles homens que estavam no império, com o imperador. Ele ganhou a casa de César para Jesus. O cristianismo tem uma história maravilhosa, linda, que não pode ser desmentida. Ninguém consegue desmentir. Eles podem ficar falando o dia inteiro em todos os canais fechados que você conhece aí, da Sky, os canais abertos como Globo, Bandeirantes, pode falar o dia inteirinho, até babar. Eles não conseguem destruir o que tem sobre o cristianismo. E eles não conseguem destruir um cristão. Podem matar o corpo. E Jesus disse, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, mas não pode tocar na sua alma.
Jesus falou. E é verdade, mataram milhares na noite de São Bartolomeu na França no século XVI. Eles mataram milhares de calvinistas com fogo e tanta coisa. Mas a reforma progrediu e ganhou o mundo, porque o cristão não tem medo da morte. O cristão não tem medo da perseguição. O mundo muçulmano corta o pescoço. Eles cortaram muitos pescoços nos últimos tempos. Eles matam o filho na frente do pai para obrigar o pai a virar muçulmano. O filho diz: pai, não ceda, pai. Eu estou morrendo com Jesus, pai. Não tenha medo, o Senhor vai me encontrar depois. Então é isso, é maravilhoso, é uma esperança. Tudo bem, vamos voltar então ao versículo 17. No primeiro dia da festa, que era a festa da Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos: vão preparar um local para a gente comer a Páscoa. Era uma nossa janta, né? Nós vamos comer a Páscoa. E eles foram e prepararam. Encontraram a casa que ele falou, prepararam o local. Enquanto eles comiam a Páscoa, Jesus tomou uma atitude diferenciada. Então ele começou a dar o pão pessoalmente. Ele disse: comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Eles comeram, mas eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo nada. E Jesus diz: comam sim, porque um vai me trair e eu vou ser morto. Comam. Depois Jesus pega um cálice e diz: bebam, bebam. E ele foi distribuindo aquele cálice, foi ministrando aquele cálice, e eles beberam. Aí Jesus disse: desse cálice eu vou beber um dia com vocês novamente. Desse cálice. Esse cálice é o meu sangue, esse pão é o meu corpo. É claro que aí algumas pessoas dizem: mas como? Então quando eu pego o pão, eu não posso morder, porque eu estaria mordendo no corpo de Jesus. Não, meu querido, é simbólico, é significativo, é abençoador, mas é simbólico. Ele continua sendo pão, tá? Pode fazer qualquer exame, ele não se transforma, ele é pão. É simbólico, é o alimento espiritual, é a satisfação das necessidades espirituais. Jesus está falando sobre isso. Eu queria que Deus te abençoasse e as suas necessidades espirituais fossem totalmente satisfeitas. Você seja coberto, alimentado, entende? Cuidado. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Assim seja na sua vida. Jesus não morreu em vão, Jesus não morreu uma morte de herói. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós também possamos ser ressuscitados no último dia. Ó Senhor Deus, vem sobre nós com essa graça inefável, com essa graça indizível, com essa graça infinita e eterna. Venha sobre nós, Deus, vem sobre nós, Deus, poderosamente. Ó Espírito Santo, cai sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em
suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no